Respondendo aqui é para uma jovem que me escreveu dizendo-me que tem medo de espíritos. Na verdade, ela disse que tem medo de alma. A alma é quando nós estamos junto com um corpo. Por exemplo, agora quem está falando para vocês aqui é uma alma que está se chamando nesta encarnação de Evandilson Rocha Soares. Eu sou uma alma. O espírito, a gente usa essa linguagem para a alma sem o corpo, é o espírito. Eu poderia dizer também que eu sou um espírito. Sim, eu sou um espírito imortal. Mas eu respondi para esta moça dizendo o seguinte: eu tenho medo de gente de alma, de gente encarnado. De alma não, porque a alma ela está em outra dimensão. Ela está em uma dimensão espiritual, ela está em uma dimensão vaporosa. Ela pode querer assustar, ela pode querer fazer o mal, ela pode querer nos aborrecer durante a noite ou mesmo durante o dia. Ela pode querer nos obsidiar. Mas tudo vai depender daqui, ó. Como é que está a nossa vibração mental? Se você estiver sempre em paz e contrito em oração e com Deus, você está praticamente, eu vou usar uma linguagem de uma pessoa muito querida, você estará blindado desses espíritos, né, malfazejos, que não têm uma proposta de servir a Deus. Tem uma proposta muito mais de estragar nosso dia, nos aborrecer, nos trazer noites mal dormidas, né? E de zombar de nós. São chamados espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões. E existem aqueles espíritos também que são cruéis. Existem espíritos que são cruéis, que fazem de nossas vidas verdadeiro gato-sapato. Nos levam finalmente a um desencarne antecipado. Mas de que maneira nós podemos? Nós publicamos mais cedo, você pode ver aí na data de hoje, um vídeo em que Divaldo nos fala sobre de que maneira nós podemos fazer para nos livrarmos desses espíritos inferiores. Lá, Divaldo, como sempre, com muita assertividade, nos dá a sua grande orientação. Eu digo aqui de maneira muito comum: não tenha medo de espírito, tenha medo de alma, tenha medo de gente. Alma e gente é a mesma coisa. Eu estou falando nessa linguagem popular para que você entenda. Quando existe a união do corpo com o espírito, que forma um só, aí é que a gente chama de alma. Tenha medo de alma e tenha medo de gente, que é a mesma coisa. Na hora de você for dormir, você faça uma oração do Pai Nosso, uma oração da Ave Maria. Peça ao seu anjo guardião que, ao você dormir, você seja levado para alguma escola de educação mediúnica, que você seja levado para alguma escola em que você vai ouvir uma boa palestra espírita. Sim, porque tudo se resume nessa questão: nós somos espíritos. A grande dificuldade é de não compreender essa dimensão. Eu sou um espírito, estou temporariamente morando nesse corpo aqui e me chamando temporariamente de Vandilson, mas eu não sou Vandilson. Eu já tive tantos outros nomes, já tive tantas outras funções na minha vida, na vida eterna. Em cada vida a gente vai tendo um nome diferente, um corpo diferente. Então eu já fui em outras vidas mulher, em outra vida homem, em outra vida homem, em outra vida mulher. E nós vamos agregando, né, na nossa personalidade, no nosso psiquismo, todas as nossas experiências.
Quando você vê, isso não tem nada a ver com homossexual, quando você vê alguém, homem, que seja muito educado, muito delicado, muito sutil, muito amoroso, nós dizemos que este espírito teve diversas encarnações ou reencarnações como mulher, feminino. O oposto é verdadeiro. Existem mulheres que a predominância dela é a altivez, que é o positivismo. Ela teve várias encarnações como homem e traz no seu psiquismo, nos seus engrames psicológicos, essa questão de ser altivo. Então nós temos que ter medo desses espíritos? Não. Nós temos que conviver com eles, sabemos que convivemos. Não tenha dúvida de que você na sua casa está assim, repleta de espíritos. Eu vejo na minha casa todos os dias tantos espíritos. Espíritos bons e espíritos que não são bons. Eu simplesmente oro e agradeço aqueles que são bons, e aqueles que não são bons eu deixo para lá, não tenho nenhum interesse. Não tenho nenhuma motivação que me una para eles, ou que me leve em direção a eles, né? Agora, aqui mora o segredo. O que você pensa, você plasma. O que você pensa, você atrai para você. Então comece a pensar no amor, comece a pensar na bondade. Você vai atrair para você, para o seu campo mental, espíritos que queiram fazer o bem, espíritos que queiram fazer a bondade, espíritos que queiram fazer a caridade. Se você vive sempre pensando em coisas materiais, em coisas efêmeras, você vai atrair para o seu campo mental espíritos no mesmo padrão vibratório. Não tem segredo isso. Espíritos endividados, espíritos espertalhões, espíritos que ainda não aceitaram que desencarnaram, espíritos que são extremamente vaidosos. Você quer tomar conhecimento disso com toda propriedade, ficar craque nesse assunto? Leia o livro de Allan Kardec chamado Céu e o Inferno. Pronto. Ali você vai ler centenas de cartas, centenas de entrevistas, com espírito dos mais diversos níveis. E ele separa espíritos suicidas, espíritos endurecidos, espíritos zombeteiros, espíritos cruéis, espíritos bons, espíritos... Ele separa nas várias categorias. E aí você vai poder ter com mais acuidade, com mais profundidade, o conhecimento que é tão importante e necessário. E aí você vai entender logo, né? Por exemplo, um espírito bom, ele não lhe assusta. Ele lhe ajuda silenciosamente. Um espírito zombeteiro, se você estiver produzindo uma coisa chamada de ectoplasma, ele é capaz de derramar coisa na cozinha, capaz de jogar coisa na sala de um lugar para o outro, porque você produz o ectoplasma que ele, espírito, precisa para mexer as coisas. Porque o espírito por si só, ele não tem essa capacidade. O espírito sozinho por si só, ele não tem a capacidade de mexer com as coisas. Ele só mexe em coisas se tiver o concurso, ou seja, se tiver ajuda de você ou de alguém seu da sua família que produza uma coisa chamada de ectoplasma. Se você quiser saber também, vá ler sobre ectoplasma ou síndrome ectoplasmática. Então, ter medo de quem está na outra dimensão? Conta uma historinha que uma moça que era noiva, o noivo desencarnou, e ela vivia chorando pelos cantos. Ai, você me deixou só, apareça, apareça, apareça. E o noivo lá, em espírito, olhando aquilo. Aí o noivo um dia aparece. E ela toma um susto e sai correndo do noivo.
Né? Ele disse, a gente me pede tanto para aparecer, quando eu apareço ela sai correndo, toma um susto. Nós precisamos nos compreender, nós precisamos estudar, nós precisamos deixar de bobagem. Bobagem, sim. Precisamos encarar a vida na sua plenitude e na sua realidade. Não se deixe enganar por falsos profetas, disse nosso meigo e mestre Jesus. Nós temos que estudar. Então a dica é O Céu e o Inferno, um livro de Allan Kardec. Um beijo de muita paz, nada de medo de espíritos, tenha medo de gente. Gente que mete a sua mão no seu bolso, gente que mete a mão no seu rosto, gente que mete a mão no seu pescoço, gente que mete a mão onde não tem que meter a mão. Espírito não faz isso, não. Tá bom? Muita paz, muita paz.